Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O derrotismo. A passagem que será lida, Evangelho de João, capítulo 21, versos 1 a 14. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer", disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então, Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Os discípulos estavam conversando à beira do mar de Tiberíades, quem sabe sobre o que fazer dali para frente. Eles haviam empenhado a sua vida em servir o Mestre. Nos 3 anos de ministério terreno de Jesus, os discípulos ali estavam com ele, aprendendo com Jesus, ouvindo as palavras de salvação, sonhando com Jesus, servindo e aprendendo a servir com Jesus. Mas agora Jesus não estava mais presente. Há um ditado que diz que brasileiro tem memória curta. Na verdade, todos têm memória curta, e aqueles homens perderam o foco porque esqueceram o que Jesus havia dito. Como fruto dessa desorientação, Pedro surgiu com uma ideia: "Vou pescar." Os outros foram a reboque. Eu creio que vale a pena refletirmos sobre qual é a nossa visão, como vai a nossa memória em relação às promessas de Jesus, às palavras de Jesus, e extrairmos desse texto algumas questões básicas para o nosso crescimento, a fim de reforçar a esperança em dias melhores, na certeza de que Jesus está presente. O texto fala que Jesus estava na praia e eles não o reconheceram. Jesus está ao nosso lado, Jesus está dentro de nós, e às vezes nós agimos como se não o reconhecêssemos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos analisar os fatores que provocaram conformismo e derrotismo aos discípulos. Incredulidade. Nas palavras de Jesus, nas promessas de Jesus, sobretudo a respeito da ressurreição. Em Mateus 20, de 17 e 19, há um registro muito claro sobre isso. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse, em particular, o que aconteceria com ele. "Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará." E eles estavam ali, na beira do mar de Tiberíades, 7 dos 12 discípulos, sem saber o que fazer da vida.
perderam a expectativa da presença de Jesus, perderam a perspectiva da completeza de sua missão. Em segundo lugar, eles abandonaram a visão recebida por Jesus e voltaram à vida antiga, voltaram à rotina. Esqueceram-se do seu ministério, esqueceram-se da missão que Jesus havia conferido a eles. Em João 21:3, esse texto foi lido agora, Simão Pedro disse: "Vou pescar, nós também vamos", disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Não pegaram nada, porque haviam perdido a visão. E quando nós perdemos a visão de Jesus sobre a nossa vida, e Jesus dirigindo nossos passos, a nossa vida se torna improdutiva. Cabe então a indagação: você crê que tudo o que você faz está de acordo com a visão de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de uma forma mais objetiva? Você tem uma visão clara da vontade de Deus para a sua vida? Essa é uma reflexão que todo cristão deve fazer dia após dia. Em segundo lugar, além dos fatores que provocaram conformismo e derrotismo na vida dos discípulos, precisamos avaliar as consequências do abandono da visão. A visão é recebida por Cristo. Essa visão foi transferida a todos nós e nós não atentamos para o fato de que, às vezes, vivemos afastados da visão. A primeira consequência é perda de tempo. O texto fala que aqueles homens pescaram a noite toda e não pegaram nada. Quem se afasta da visão de Jesus pode até trabalhar muito, mas não consegue resultados promissores. Pode até trabalhar de uma forma cansativa, constante, mas não prospera. Porque quando nos afastamos da visão de Jesus, os nossos projetos falham e nada dá certo. A segunda consequência: fracassaram em seu objetivo, não apanharam. O resultado de andar no caminho errado, de se afastar da visão de Jesus, é imediato. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 5, fala da lógica do crescimento de acordo com a sua visão. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus é a fonte, Jesus é a base, Jesus gera os recursos para que os nossos planos funcionem, para que os resultados sejam promissores, para que haja sucesso, para que haja prosperidade em nossa vida. Ao nos afastarmos da visão de Jesus, nos afastamos da visão de sucesso, da visão de vitória. A terceira consequência: não conseguiram reconhecer que era Jesus que estava falando com eles. Quando nós perdemos o foco na visão de Jesus sobre as nossas vidas, não reconhecemos Jesus. A pessoa, quando fica cega na vida espiritual, não consegue enxergar Jesus em sua vida. Toca a vida, toca seus projetos, mas não consegue perceber que por trás de cada projeto, de cada ideia, de cada escolha, Jesus tem que permear os nossos pensamentos. Não conseguiram reconhecer que Jesus estava falando com eles. E cabe aqui uma outra indagação. Reconhecemos hoje que Jesus continua falando conosco. Às vezes, Ele está ao nosso lado e nós não percebemos. Há um ensino semelhante em relação a Jacó. Jacó estava passando por um momento crônico em sua vida e ele descobre no seu íntimo, no seu interior, que ele estava longe da visão de Deus, até que seus olhos espirituais foram desvendados e ele declara: eis que o Senhor estava aqui e eu não sabia. A quarta consequência: não tinham o que comer, não tinham peixe, estavam ali para pescar, mas não tinham o que comer. Jesus perguntou a eles: vocês têm algo para comer? Vocês têm peixe? Não. Essa foi a resposta. As cidades assolam a nossa vida e nós perdemos o foco. E o nosso trabalho não é produtivo e às vezes falta com que nos alimentarmos. E vem a Bíblia e nos dá um alerta. Isaías capítulo 1, verso 19. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. E não só comida. Nós vamos ter tudo em fartura. Alguns falam que Deus é o dono da prata e do ouro, dono de todas as riquezas, é fato. Mas Ele abençoa poderosamente aqueles que entendem que as Escrituras precisam ser a base para os seus pensamentos, suas decisões, suas escolhas.
Em terceiro lugar, Jesus surge ao raiar do dia. Jesus sabia da situação dos seus discípulos, que eles estavam ali derrotados, frustrados, sem perspectiva. Jesus sabia que as coisas não estavam bem para eles. Trabalharam uma noite inteira, sem nenhum resultado. Estavam cansados, estavam desanimados, estavam sem saber o que fazer da vida. E Jesus aparece a seus discípulos, demonstrando seu poder, sua divindade, seu amor, seu cuidado, mudando radicalmente a história deles e trazendo à memória o que pode trazer esperança. A presença de Jesus em nossas vidas muda tudo e muda para melhor. Às vezes nos tornamos especialistas em murmuração. Precisamos nos tornar especialistas em gratidão, porque Jesus está sempre disposto a nos fornecer tudo o que é necessário para que tenhamos uma vida feliz. Cabe aqui ressaltar que as coisas só começaram a mudar quando eles olharam para Jesus e obedeceram a sua voz. Sob a direção de Jesus, a pesca tomou um novo rumo. Sob a direção de Jesus, ouvindo a sua voz, a nossa vida também ganha um novo rumo. Estamos vivendo um momento de crise, de pandemia, um momento de recolhimento, mas é importante justamente nesse momento reconhecermos que sem Jesus a nossa vida perde a perspectiva de sucesso, de vitória, de serenidade, de tranquilidade. Há um hino que fala: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso eu devo a um amigo e só por ele eu pude obter. Jesus é esse amigo. É ele que quer trazer a cada um de nós os recursos para vivermos bem. Cabe então uma última reflexão. A sua vida está sob a direção de Jesus? Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 14, faz uma afirmação: mas a graça de Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente em vitória, agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. E nós precisamos espalhar esse conhecimento, mas não apenas espalhar para os outros. Nós precisamos vivenciar os resultados desse conhecimento. Concluindo, às vezes vemos quando um negócio não está funcionando bem e passa por uma reformulação de gestão, a primeira coisa que fazem é colocar uma placa: sob nova direção. Então cabe a pergunta: a sua vida está sob a direção de Jesus? Que a sua vida esteja assim, sob nova direção, a nova direção de Cristo, para trazer sucesso e garantia de felicidade. Confie, Jesus é o mesmo que levou os peixes aos discípulos e o mesmo que quer levar vida abundante para você.